Até ao sexto ano, a profissão que eu queria ter era ser professora de português. Até que um dia, o meu futuro foi questionado apenas com uma pergunta. A dada altura, a professora de ciências diz-me: "És tão boa a ciências, podias ser médica." E foi então que eu me perguntei: e se eu fosse médica? Quis ser pediatra até o nono ano. Mais recentemente, uma menina perguntou-me como era ter namorado, porque estava a pensar arranjar um, como nas novelas. Eu expliquei que tinha de ser alguém que gostasse dela e ela dele. Ao que ela me perguntou: "Mas tem de ser um rapaz?" Eu sorri e disse-lhe que não. Precisava de ser uma pessoa que a tratasse bem. Será que uma pergunta aparentemente simples consegue mudar uma forma de pensar? Desde o terceiro ano da faculdade, em 2014, que sou DJ. Há uns tempos, uma senhora disse-me que um dia que eu casasse, não seria apropriado eu ser DJ. Eu perguntei-lhe então, com calma: "Olha, por eu estar a pôr música numa festa, estou a oferecer-me sexualmente a alguém? Estou só a trabalhar. Se eu fosse um homem casado, já não haveria problema?" Ela ficou em silêncio por um momento e disse: "Ah, realmente, não faz sentido o que eu disse." Isto aconteceu, eu juro. Foi a primeira vez que alguém de outra geração, com um pensamento totalmente oposto ao meu, realmente percebeu o meu lado. Tentei a minha sorte mais tarde, com um taxista em Lisboa. Eu estava de calças ao xadrez e camisa lisa. Ele estava de camisa ao xadrez e calças lisas. Achei piada e comentei com o senhor. Dado isto, o condutor responde-me: "Ah, mas eu como homem nunca poderia usar calças ao xadrez. Isso é coisa de maricas. Homem que é homem não usa calças assim." Perguntei-lhe então como eram as calças dignas de homem. E ele: "Lisas. Azul, mas só escuro. Castanho, preto, cinza, verde, mas sempre escuro. Vermelho ou cores claras não são de homem. Quando o meu neto usa calças claras, eu não falo com ele. Digo-lhe só: vai vestir umas calças que não sejam de maricas." E foi então que eu perguntei: "Acha que um homem muda de orientação sexual conforme as cores das calças que usa?" E ele ficou confuso e disse que não, mas... E foi a partir deste mas que começamos a falar sobre o que ele achava de ser homem e de ser mulher e o que isso significava. Se eu tivesse dito ao senhor que ele era um machista, preconceituoso, homofóbico, a conversa teria sido a mesma. Em vez de contestar, tentando impor as minhas ideias, fiz questão de dar atenção à ideia da pessoa preconceituosa. Perguntei mais sobre a ideia da outra pessoa. Mostrei interesse, por muito que eu quisesse contestar diretamente a pessoa. Vemos até uma evolução da abordagem. Com a senhora fui mais assertiva do que com o senhor. O resultado foi debatermos muito mais do assunto de uma forma civilizada. Ele acabou mesmo, no decorrer da conversa, por me contar que achava que as mulheres às vezes mereciam levar porrada por não saberem estar caladas. E que nem se admirava que uma vez ou outra acabasse por acidente, essa mulher, sendo assassinada. Perguntei-lhe se ele acreditava que falar mais do que se devia era justificação para ser morta. Ele respondeu que não. Acabou por admitir que afinal a mulher do amigo não era uma galdéria. Acabou por perceber que uma mulher pode conhecer outros homens depois de divorciada, como um homem pode também, sem ser considerada ardida. Foi uma viagem superior a 25 minutos e não discutimos uma única vez. Mas antes, exploramos o pensamento dele, desconstruímos a forma de pensar. Acham que este diálogo mudou por completo a vida do senhor? Provavelmente não. Talvez o neto dele saiba. Mas abri discussão e fiz o senhor pensar. Este tipo de exercício não é novidade. Vê-se no campo da psicoterapia, por exemplo. Quem institucionalizou
O exercício de pergunta-resposta no âmbito da criação e exploração de raciocínio, por forma a nos conhecermos mais a nós mesmos, foi Sócrates com a maiêutica. Em 1972, nas Novas Cartas Portuguesas, as Três Marias usam o mesmo método de pergunta-resposta, mais na linha da abordagem com a senhora, no texto de honra ou interrogar, escrito por uma mulher de nome Joana, em que a personagem Joana, através de afirmações e perguntas a partir delas, mostra como há um double standard com um gap enorme entre o tratamento de homem e da mulher, nos campos do adultério, gravidez, divisão de tarefas, orgasmo e amor. E isto antes do 25 de Abril. Bem mais recentemente, numa espécie de paródia, em busca do essencial, Gonçalo M. Tavares usa o mesmo método em O Toxicologista Excelência. O poder está em questionar. O que eu proponho é fazer perguntas simples em relação ao comentário preconceituoso que nos é dirigido, sobre nós ou sobre terceiros. Sem raiva na voz, mas antes interesse em perceber como aquele comentário foi construído, as suas bases de pensamento. Se soubermos como foi montado, sabemos como podemos desmontar. Ao questionar, em vez de diretamente contrariar, mostrarão interesse pelo que a pessoa está a dizer. Quando tentamos impor de seguida uma ideia contrária, normalmente esta não é bem recebida, pior ainda, havendo um choque de gerações. Quando transformamos uma conversa num campo de batalha de preconceito versus anti-preconceito, acabamos muitas vezes a insultar-nos mutuamente, em vez de discutirmos ideias. Se ouvirmos, é mais provável que nos ouçam também. Perguntas como: em termos ambientais, é melhor usar sempre a mesma saca de plástico ou sempre sacas de papel descartáveis? Ou, se eu comesse de forma diferente, o meu bem-estar poderia melhorar? Ou ainda, por que há só um contraceptivo eficaz destinado a pessoas com pênis, mas imensos destinados às pessoas com vagina? E ainda, porque é que a Igreja representa Jesus com pele clara? Perguntas como estas podem abrir discussão sobre assuntos considerados mais complicados através de uma dinâmica comunicativa e não numa troca de insultos. Já vimos então o efeito que este processo pode ter no outro. Mas qual é o efeito que este processo tem em nós mesmos? Ao questionarmos outra pessoa, ao ouvirmos devidamente, também nós estamos a pensar sobre o assunto, a entender outras perspectivas, quer concordemos, quer não. Percebemos o contexto da outra pessoa e por aí tornamos-nos mais empáticos, ao invés de julgadores. Pela empatia, conseguimos compreender e transformar mentalidades. E não se aplicará o mesmo processo de questionamento a nós mesmos? O nosso pensamento está em constante evolução. Nós não pensamos da mesma forma como quando tínhamos 16 anos. Eu quero lá saber que o João gosta da Bruna em vez de mim. Já não me faz diferença nenhuma. Entrarmos num processo de pergunta-resposta a auto-questionarmos faz-nos desenvolver o nosso raciocínio, perceber as suas potencialidades e os seus entraves. Assim, também desconstruímos os nossos raciocínios, preconceitos, razões de agir. Trata-se de um exercício de honestidade, em que tentamos perceber-nos a nós mesmos sem julgamentos. A melhor forma de evoluirmos é questionarmos perspectivas existentes. O segredo é não ficarmos contentes com o podia ser pior, mas antes perguntarmos como poderia ser melhor. E a partir daí, pensarmos o mundo, questionarmos o que e quem nos rodeia, com um real interesse em perceber perspectivas diferentes, em vez de ter a urgência de impor as nossas ideias. Convido-vos assim a procurar desconstruir preconceitos ao questionarem a realidade em que vivemos. Se o fizermos, com certeza iremos evoluir, nem que seja para perceber que ser médica quando não se está à vontade com sangue não é muito boa ideia.